esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir onde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, quero acolher a todos vocês, sejam bem-vindos a esta Basílica Santuário que nos acolhe nesta noite. Acolher também as pessoas que nos acompanham pelas plataformas digitais, as irmãs servas adoradoras da misericórdia que estão conosco nos auxiliando, as equipes, os ministros, leitores, acólitos, os músicos, PASCOM, Pastoral da Acolhida. Sejam todos bem-vindos a cada um de vocês, sintam-se acolhidos na casa do coração de Jesus, que também é vossa casa. Hoje nós celebramos o dia de Santa Paulina. Santa Paulina, conhecida por sua profunda fé e dedicação aos doentes, aos marginalizados, aos necessitados, fundadora da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, irmãs que são voltadas com carisma para cuidar dos pobres. Com ela nós aprendemos o verdadeiro sentido da esperança e do serviço ao próximo. No Evangelho de hoje nós vemos que Jesus envia os discípulos em missão urgente: proclamem, o reino de Deus está próximo. No entanto, somos advertidos para não nos preocuparmos com os bens materiais, porque a providência de Deus vem em nosso auxílio. E se nós estamos apegados a certas coisas, não conseguimos seguir em frente. E é justamente sobre isso que hoje eu venho falar nesta noite. Os nossos apegos nascem da preocupação excessiva com o futuro. Nasce com o medo daquilo que pode nos acontecer. Nós nos preocupamos com a falta de dinheiro, com a falta de segurança, com a falta de reconhecimento, sobre a falta de controle que nós temos sobre a vida. E é justamente sobre isso que eu quero dizer. Deus nos chama a viver num equilíbrio, mas viver focado nos propósitos que nos levam para frente. Ansiedade, preocupações demasiadas nos levam a nos apegar às coisas supérfluas que nos afastam de Deus. E hoje eu quero refletir com você sobre a pressa que nós temos na vida. Alguém aqui sabe o que é ter pressa? Alguém conhece o que é pressa? Nós temos pressa. Pressa, eu não consigo ver as pessoas. Com a pressa eu não sinto. Com a pressa eu não reflito.
com a pressa eu não consigo perceber as coisas que estão ao meu redor. Com pressa eu olho para o outro e faço a minha conclusão apressada e já crio um preconceito sobre ele e já não me interessa mais conhecê-lo. A pressa já me disse quem ele é. E com a pressa nós não temos tempo, muito menos de ouvir o outro e sequer ter coragem de falar. E quantas vezes o segredo está no falar. Se eu consigo verbalizar um problema que eu estou sofrendo, eu já começo a resolvê-lo. Porque aquilo que fica guardado dentro de mim, no mais obscuro da alma, toma uma proporção gigante, e quando eu começo a verbalizar este problema, eu já começo a encontrar as soluções, porque eu estou ouvindo o que eu estou falando sobre aquele problema. Então, muito dos sofrimentos que estão guardados no nosso coração, quando eles são divididos com alguém, este sofrimento começa a perder força. Meus irmãos, é importantíssimo aprender a falar sobre aquilo que nos oprime, porque se eu consigo destravar aquilo que está oprimindo o meu coração, eu consigo suspirar e dizer: que alívio. Tira um peso da alma, tira um peso do coração. Minha gente, nós, padres, atendemos muitas confissões, mas aqui eu quero dizer para você que é importante nós aprendermos a distinguir sacramento da confissão de aconselhamento, porque muitas vezes as pessoas vêm ao padre dizendo: padre, eu preciso me confessar. E quando ela começa a falar, ela abre o coração e começa a desabafar, desabafar, desabafar. E em nenhum momento nós identificamos um pecado sequer que entre então no rito sacramental da confissão. Confissão é aquele momento em que nós abrimos o nosso coração diante de Deus e pedimos perdão por pecados que foram cometidos. Já o aconselhamento é quando eu abro o meu coração na presença de um sacerdote e começo a verbalizar aqueles problemas, aqueles medos, aqueles sofrimentos que eu não tenho coragem de falar para os outros, porque eu tenho medo do julgamento dessas pessoas. Então eu busco um sacerdote para que ele me ouça, não me julgue e me auxilie com a solução daquele sofrimento. E por que que isso acontece? O padre tem uma boa formação humana e ele acaba se tornando um conselheiro espiritual, aquele que consegue te ouvir, porque ele entende os sofrimentos da alma humana, ele entende as mazelas que o teu coração passa e que você não pode abrir para outras pessoas que vão te julgar, vão te condenar, vão te excluir. E por isso então você vem em busca deste sacerdote para aliviar o seu coração. Irmãos, guarde esta primeira frase: quando eu aprendo a falar sobre aquilo que está oprimindo o meu coração, eu já estou em processo de cura desta opressão. Verbalizar as nossas dores e angústias tem um enorme poder de nos libertar. Mas isso exige calma e paciência, porque eu preciso estar consciente daquilo que eu vou falar, sem pressa, para poder olhar na totalidade aquilo que está sendo apresentado. Na pressa, eu não consigo falar. Eu não consigo verbalizar aquilo que o meu coração sofre. Eu não consigo ouvir o outro. Eu não consigo enxergar o outro. Eu não consigo enxergar nem a mim mesmo.
porque eu estou com pressa, eu estou correndo. E muitas vezes, quando você está com pressa, você diz assim: eu estou cansado da vida. E aqui eu quero te dizer outra coisa. Aprenda a distinguir cansaço de insatisfação. Cansaço nós curamos com descanso. Se eu estou cansado, eu tiro férias, eu descanso. Agora, se eu estou insatisfeita com a vida que levo, eu começo então a cada vez mais me oprimir, e vou me sufocando diante daqueles sofrimentos e dizendo que eu estou cansado da vida. Mas eu não estou cansado da vida, eu estou insatisfeito diante da vida que estou levando, porque eu não estou vivendo tudo aquilo que poderia viver. Cansaço eu curo com férias, insatisfação eu curo com mudança de atitude radical que vai me tirar daquela insatisfação e vai me levar a um outro caminho. E se você tem pressa, você não consegue distinguir estas coisas. Você só vai se sufocando cada vez mais e dizendo que está cansado da vida. Quando nós optamos viver com mais tranquilamente, com mais tranquilidade, nós vamos melhorando todo o nosso quadro espiritual, mental e físico. Meus irmãos, nós precisamos parar um pouco, silenciar o nosso coração, nos recolher a uma vida interior, para que ela possa ser construída de maneira gradativa e me leve a sair da insatisfação para viver na plena realização. E você pode dizer: mas padre, como que eu consigo começar a criar esta vida gradualmente de satisfação? As vias são espirituais, é na oração, é no jejum, é na Eucaristia, é na leitura da palavra orante de Deus, que eu começo a construir então a solidez de uma vida que vai me tirar da insatisfação. Ah, padre, mas eu quero ter paz e equilíbrio, mas eu não tenho tempo. Lamento te dizer, não vai dar certo. A pressa, nós conhecemos um ditado que diz: a pressa é inimiga da perfeição. Mas hoje eu trago uma outra coisa. A pressa é inimiga da santidade, porque você não consegue chegar às coisas de Deus com pressa. Deus não tem pressa. A única pressa que Deus tem é de que você seja feliz. Mas se você estiver com pressa, você não conseguirá, então, enxergar a disponibilidade que Deus tem para a sua vida. Quem tem pressa não tem disposição para chegar a lugar nenhum. Aliás, aqui agora para os mais da minha idade, já na terceira idade. No nosso tempo, quem que lembra das leituras e literaturas que os colégios pediam? Quando nós íamos para o colégio, então, os professores davam um livro e diziam: este livro será cobrado numa prova. Acho que vocês não lembram disso, vocês são muito jovens, né? E quando nós chegávamos então no dia da prova, nós tínhamos então que responder algumas coisas sobre aquele livro, e os professores achavam lá nas entrelinhas aqueles detalhes mais pequeninos para saber se nós havíamos lido tudo. Fazia inscrição para o vestibular, vinha uma lista: esses são os livros que você terá que ler. E não davam nenhuma dica para dizer talvez seja este. Não, você tinha que ler 10 livros para fazer o vestibular. Que bom que ninguém aqui lembra disso, porque são todos jovens. Hoje em dia, minha gente, ninguém mais tem tempo de ler.
Se você pedir para um jovem ler um livro porque ele terá uma prova, eu tenho certeza que ele vai na inteligência artificial pedir um resumo daquele livro e ler as mínimas linhas possíveis para fazer a prova. E o que significa isso? Nós estamos perdendo cada vez mais a essência. Nós estamos perdendo cada vez mais o sentido das coisas. Porque quando nós líamos um livro todo, nós partilhávamos das alegrias, às vezes nós chorávamos, nos decepcionávamos com aquilo que estava lendo, tínhamos curiosidade para saber o que vinha depois, e aquilo então encantava o nosso coração de maneira lúdica e nos preenchia. E da mesma forma em que hoje nós não estamos mais lendo e não estamos mais tendo essas satisfações, a nossa vida está igualmente vivendo sem mais nada, está ficando cada vez mais vazia porque nós temos pressa, nós precisamos ir rápido. Então eu já não olho mais para o outro que está do meu lado, eu já não partilho mais com ele de sentimentos, de sorrisos, de alegrias, eu não tenho mais a delicadeza de sentar e conversar, de dialogar. Quantas são as pessoas que se reúnem em restaurantes para tomar um café da tarde, e cada um com o seu celular na mão, e as pessoas não se olham mais, não trocam a energia do olhar, não lembram do sorriso, das delicadezas dos pequenos gestos. Quando nós nos enchemos de coisa e não nos organizamos bem a nossa vida, as nossas atividades, e vamos assumindo compromissos aqui e acolá, nós vamos oferecendo para as pessoas que convivem com nós o resto do que nos sobra, o resto de atenção, o resto de energia, o resto de carinho. E eu te pergunto, as pessoas que convivem com você na sua família, as pessoas a quem você diz que ama, os seus filhos, os seus pais, os seus irmãos, merecem viver com o resto daquilo que te sobra? Aquilo que a pressa permite, então você dá o resto para eles, as migalhas, eles merecem isso? E eu pergunto, meu irmão e minha irmã, você merece viver com o resto, com as migalhas da atenção das pessoas que você ama? Em nome da pressa, nós estamos vivendo uma vida vazia, de migalhas, de restos. E deveria ser o contrário. Aquele a quem nós amamos deveriam ser o centro. Nós deveríamos ter toda a disposição, todo o carinho, todo o amor. Não. Em nome da pressa, nós estamos eliminando estas pessoas, o convívio com elas. Meus irmãos, nós precisamos nos converter e aprender a viver de maneira correta, desfrutando da companhia das pessoas a quem nós amamos, porque estas pessoas passarão e se tornarão lembrança. E o que você lembrará dessas pessoas? Migalhas. Você vai chorar pelo resto da atenção que você deu e que agora o teu coração grita porque você não amou aquela pessoa com a intensidade que ela merecia. Quantos de nós, ao perder uma pessoa que amamos, o coração se desespera e diz: como eu deveria ter amado e não amei, como eu deveria ter dado atenção e não dei. Agora não há mais o que fazer, ou melhor, você pode mudar, converter, mudar o rumo da sua vida e começar a amar e dar atenção às pessoas que estão com você ainda, para que quando estas se forem, você não tenha os mesmos sentimentos que teve. Desacelere para você ver os seus filhos crescer e percebê-los.
Desacelere para cultivar o amor daquele que você escolheu para viver do seu lado. Desacelere para cuidar das pessoas que te deram a vida. Desacelere para viver momentos verdadeiros com as pessoas a quem você ama. E aqui eu vou te contar mais um segredo. Todo amor que não é cultivado, ele vai morrendo. Amor é como uma planta. Não pense que você casou amando e vai amar para o resto da vida. Se você não cultivar o amor, ele morre. E quando morrer, não adianta chorar. Na pressa não é possível amar. Amar exige tempo e disposição. Repito, na pressa não é possível amar. Amar exige tempo e disposição. E se você tem pressa de viver, não vai conseguir amar. Tem mais um segredo para te contar. O descanso é tão importante quanto o trabalho. Aquele que não descansa não consegue oferecer o melhor no próximo dia. Eu vou dizer que isso são coisas que vocês fazem. Quem aqui leva aparelhos de celular para os quartos? Quem aqui tem aparelhos eletrônicos espalhados pelo quarto, que tem luz, que emite radiação, que fica conectado no celular até não aguentar mais, que dorme com o celular na mão e às vezes até derruba o celular no chão? Aqui não, né? Ninguém faz isso. Imagina, aqui, entre nós, não. Jamais alguém aqui faria isso. Isso faz um mal tão grande. Com um aparelhinho desse, que vive no nosso bolso, que vive na nossa cabeceira, que vive no nosso quarto espalhado, nós não conseguimos sequer descansar. E cada vez mais vamos piorando a nossa situação. No dia seguinte, sabemos de todas as notícias porque ficamos antenados, acordamos de madrugada, dá uma olhadinha no celular para saber se não tem uma fofoca mais atual, mas no dia seguinte está um bagaço. E no próximo de novo, e de novo. E o que faz isso acontecer, meus irmãos? É a ansiedade, é a preocupação, a necessidade de estar ligado, de estar antenado, de estar sempre disponível e sabendo de tudo. Daí já levanta, não é capaz de dizer bom dia para quem dormiu do seu lado, mas o celular já está na mão e já está lendo as notícias, e já está vendo os vídeos, e já está vendo os reels, que agora é chique, né? Agora eu vou ver uns reels. Ainda bem que aqui não acontece isso, né? Ninguém faz isso, imagina. Olhando para o rosto de vocês, imagina, vocês não fazem isso. Meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos mudar os hábitos da nossa vida. Nós precisamos parar de ter pressa, porque a vida pode terminar na nossa pressa e nós olharmos para trás e não ter deixado nada para as pessoas que ficam, sequer lembranças boas, porque nós estávamos com pressa. E você pode perguntar, mas padre, então eu preciso parar de trabalhar, parar de viver a minha vida? Não. Você não precisa parar de trabalhar, não precisa parar de produzir, de forma nenhuma. Não é nada disso. Você só precisa aprender a incluir bons hábitos na sua vida. E dar o valor que a sua vida merece, e dando valor à sua vida, você dará valor às pessoas que vivem com você, respeitando-as como criação de Deus, entendendo que o teu espírito, o teu corpo também é criação de Deus e que merece ser respeitado e amado. Inclua bons hábitos na sua rotina.
Aprenda a oferecer a você mesmo aquilo que só você pode oferecer. Parar, fazer uma boa leitura, sentar ao sol, pegar o seu filho no colo, abraçar os seus pais, conversar com seus irmãos, estar com as pessoas. Aprenda a desligar o online para os aparelhos, para que possa estar online com as pessoas a quem você ama. Para de oferecer resto e migalha para os outros. E pare você também de receber migalha. Quando você muda o seu comportamento, você muda o seu entorno. Então, que nesta homilia hoje você possa levar para a sua casa uma reflexão no seu coração. Como eu estou vivendo? Eu estou vivendo com pressa? Eu estou passando pela vida com pressa? Não deixando nada? Não levando nada de bom? Se está, converta-se. Insira bons hábitos na sua rotina. E a orientação que Jesus nos deu no Evangelho é um convite para largar o peso das nossas preocupações com o autocontrole que nós queremos ter da nossa vida e confiar na providência de Deus. Eu vou pedir para você fazer isso, porque se eu pedir para quem está do lado pode doer um pouco. Pega no seu braço e dá um beliscão assim, ó, para ver se você ainda está vivo. Doeu aí? Deu para sentir? Tem carne? Você está vivo ainda? Significa que ainda dá tempo. Dá tempo de mudar os hábitos e devolver a centralidade da sua vida. Chega de viver com migalhas. Chega de receber migalhas dos outros. Todo amor que não é cultivado morre. E termino dizendo que você leve esta frase para sua casa. Na pressa não é possível amar. Amor exige tempo, disposição e dedicação. Repita comigo. Na pressa... Ah, não, pode ser melhor, né? Coragem, gente. Eu acho que eu vou embora. Tá tão ruim. Vamos lá, coragem. Na pressa, não é possível amar. Amor exige tempo, disposição e dedicação. Amém? Pode ser assim? Uma salva de palmas a Jesus nosso Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. Fiquemos de pé e vamos renovar a nossa fé em Jesus Cristo, rezando